Queridos, antes ainda da leitura, mas com o texto já aberto, eu gostaria de fazer algumas considerações para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor esse texto e, acima de tudo, a literatura de Apocalipse. Você vai ter uma aula de escatologia maravilhosa, mas de modo breve eu gostaria de dizer que, para você entender melhor o livro de Apocalipse, você precisa peregrinar sobre alguns outros livros da Bíblia. Comece por Daniel, leia a escatologia de Jesus no Evangelho de Mateus, veja o que Paulo escreveu sobre escatologia na primeira carta aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses. Aí você vai para Apocalipse, e você vai conseguir entender melhor o que a Bíblia ela trata sobre escatologia. Entretanto, escatologia, e quando a gente vai para o livro de Apocalipse, a gente pensa quase que imediatamente nas coisas que se sucederão ao final, em algum tempo distante, mas a verdade é que a Apocalipse não trata apenas das coisas que virão a ser. Ela trata especialmente das coisas que aconteceram no presente e se utiliza desses acontecimentos no presente como uma espécie de simbologia e analogia para duas coisas. Primeira delas, advertência para os crentes, que sofriam sim perseguições, retaliações, muitos deles cogitando inclusive abandonar a fé. Mas o segundo aspecto da importância da literatura escatológica é o encorajamento. E Apocalipse está exortando, admoestando aqueles irmãos que estão titubeando na fé, mas também está encorajando para que eles olhem para Jesus, olhem para aquele que venceu, aquele que nos dará a coroa no final, e para que esses crentes, uma vez vendo Jesus, não tenham e desenvolvam lealdade ao mundo. Não desenvolvam lealdade ao mundo. Nós precisamos sempre ler Apocalipse com esse olhar. Advertência e encorajamento. Advertência para aqueles que estão quase que querendo, pensando em deixar a comunidade, deixar a fé. Mas encorajamento. Porque sabem que ao final, aquele que morreu, ressuscitou, venceu, nos dará uma coroa de glória. Isso nós podemos inclusive chamar de chave hermenêutica, ou a chave de interpretação, de análise sobre Apocalipse. E aqui nós vamos ver João. E quando João aparece, na verdade ele está na ilha de Patmos, uma ilha que era destinada, segundo historiadores, a pessoas que causavam problemas ao bom comportamento e ao bom andamento das cidades e da organização. Então João ele é preso, enviado para a ilha de Patmos, essa ilha que ficava a 60 quilômetros de Éfeso, que ela era uma ilha relativamente de médio porte, ela tinha 10 quilômetros por 15, mas ali iam algumas pessoas que traziam perturbação ao ambiente de paz. E ele está lá, nessa ilha. E aqui ele já não é mais o presbítero, como ele endereça a sua segunda e terceira carta. Ele não é mais o apóstolo, ele não se coloca como apóstolo, como presbítero. Ele não se coloca como aquele a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava. Mas agora ele se coloca na condição de profeta. Tanto que se você olhar lá em Isaías capítulo 6, quando ele recebe o chamado para ser um profeta, olhar Jeremias capítulo 1, Ezequiel capítulo 1 ao capítulo 3, e você olhar João aqui, você vai perceber que é um chamado para que aquele homem, agora João, se coloque como profeta. Então é Deus mesmo, Cristo mesmo, que chama João e revela a ele as palavras do livro que nós vamos ler, apenas um recorte dele. Então, à medida que formos lendo o texto, meus irmãos, nós vamos parando, analisando e comentando. Verso 9 diz: Eu, João,
irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Vale notar aqui como João é gentil. Ele não se coloca acima dos demais crentes. João, ele se coloca como irmão e companheiro. Nesse mundo onde nós vivemos de super pregadores, super apóstolos, super pessoas e heróis, que ainda bem que Deus conta com eles, nós vemos aqui João, o apóstolo, amado de Jesus, se colocando apenas, simplesmente, como um irmão e companheiro de vocês. E aonde João se coloca como companheiro e irmão? Ele diz aqui, na tribulação, no reino e na perseverança. João, ele está sentindo e provando e se solidarizando com todos os outros irmãos nas mesmas coisas que eles estavam passando, em tribulação, no reino e em perseverança. E aqui é interessante porque aqueles irmãos do primeiro século, por causa do evangelho de Jesus, eles sofriam muitas coisas. Eles sofriam ostracismo social, calúnia, pobreza, encarceramento, acusação, exploração econômica, violência, ameaças de morte e ameaças judiciais. Você acha que é difícil ser crente hoje? Experimenta ser um cristão no primeiro século. E João aqui, ele está se colocando e companheiro desses irmãos nessas mesmas situações. E é interessante que João atrela a tribulação, o reino. Porque quando Paulo e Barnabé estavam lá em Antioquia, no livro de Atos, dando um relatório missionário para aquela igreja, ele diz que para entrar no reino, era muito importante passar por diversas tribulações e sofrimento. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, falando das bem-aventuranças, ele faz a ponte da realidade na terra e da realidade do reino dos céus, ele fala muito sobre tribulação, sofrimento, mas o contraponto é o reino. Então, meus irmãos, nós não podemos nos iludir. Reino de Deus tem tudo a ver com passar por tribulação. Isso faz parte do nosso DNA. O cristão vivendo nessa terra que quer entrar no reino de Deus e quer se excluir de passar por tribulação e provação, ele não tem uma visão do que é reino de Deus e igreja. Jesus mesmo, ele diz, quando ele envia os seus discípulos, eu estou enviando vocês em terra de lobos. Jesus disse que no mundo vocês passarão por aflições, mas vocês não são desse mundo. Então sempre tribulação e reino estão intimamente conectadas, e ele fala sobre perseverança. O mais legal é que o livro de Apocalipse, ele trata sobre perseverança. Se você pegar todas as cartas endereçadas às igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia, inclusive esse capítulo ele trata da primeira grande sessão de Apocalipse, que é a mensagem de Jesus através de João às 7 igrejas da Ásia. A gente vai ver no final que ao que perseverar até o fim, ao vencedor darei isso, farei aquilo. Então, tribulação, reino e perseverança é uma tríade conectada com a vida do cristão. E João, ele se diz irmão e companheiro de nós, daqueles irmãos, e porque esse texto também se aplica hoje a nós. Nós também passamos por isso. Passamos por tribulação, mas isso tem a ver com o reino e precisamos perseverar. Ele continua, verso 9 ainda, estava na ilha de Pátimos, chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui é uma parte importante também, porque João, ele estava lá, não porque ele roubou um dinheiro de alguém, mas ele estava lá justamente por passar
perseguição na pregação da palavra. Foi justamente a fidelidade de João a Deus que fez com que ele fosse preso e levado para aquela ilha. E não só na pregação, mas ele diz claramente também no testemunho. Então não era só aquilo que João falava, mas aquilo que ele vivenciava. E aqui também fica uma outra lição para nós. Aonde você acha que a sua integridade com Cristo levará você? A integridade com Cristo de João levou ele para Pátimos. Experimente ser um cristão fiel no testemunho e na pregação, no discurso e na essência. Sem dúvida alguma, não seremos bem-quistos nesse mundo. Não seremos. E um detalhe que fica entre essas duas partes é que João, ele diz que ele era irmão, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, e ele estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmãos, essas são possibilidades que acontecem apenas em Jesus. A identificação uns com os outros e também a fidelidade da vida cristã. Somente em Jesus. Boa vontade, boas ideias, altruísmo, não possibilita essas coisas, apenas em Jesus. E o verso 10 continua: achei-me no Espírito no dia do Senhor. Esse versículo ele dá a entender de que João foi pego de modo repentino, inesperado a essa revelação. E aqui, dia do Senhor, é uma alusão muito provavelmente ao domingo, que amplamente no Novo Testamento é chamado de dia do Senhor, o dia em que os crentes se reuniam para cultuar o Senhor. E pode ser que João aqui estivesse no momento dele de culto mesmo naquela ilha, e ali então ele se achou em espírito. E aí a segunda parte do verso 10 diz: e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. É impossível não lermos esse texto e não nos lembrarmos do texto maravilhoso de Êxodo, quando Deus desce sobre o Monte Sinai, e lá no Monte Sinai Deus começa a falar, e fala com Moisés, e chama Moisés, e o povo ouvia esse barulho, e era como um som de trombeta. Nos lembramos do texto maravilhoso que diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo e se comunicando da mesma maneira, como trombeta, lembrando Deus no Sinai. E é interessante que as trombetas também, elas eram usadas para anunciar um ano novo. E aqui é como se as trombetas anunciassem realmente, Jesus dizendo para João: João, anota aí uma novidade, algo que eu vou revelar a você, inédito. E ele está anunciando isso com as trombetas, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ele faz uma lista das 7 cidades às quais essa mensagem inicialmente estava sendo transmitida. Verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. A primeira coisa que chama a atenção de João é que quando ele olha para ver quem estava falando com ele, essa voz de trombeta, ele repara que há 7 candelabros de ouro grandes. E é a mesma ideia do capítulo 2, quando ele escreve a carta a Éfeso, João, e ele diz que Jesus, ele passeia entre os candelabros. E essa referência de candelabro é uma referência à igreja. Candelabro, leia-se igrejas. Ele olha
e ele vê na figura, na analogia dos candelabros, essas igrejas, porque a voz vem do meio delas, o que nos dá um temor, porque, de acordo inclusive com a carta de João, quando ele manda a igreja de Éfeso, Jesus é aquele que passeia no meio da igreja. E aqui a gente está falando de igrejas locais. Essas igrejas nessas cidades eram igrejas locais. E aqui está um tapa para aqueles que acham que podem ser igreja sozinho, aqueles que acham que podem ter comunhão com Deus através de Cristo, sem estar vinculado a uma igreja, porque Jesus é aquele que anda no meio das igrejas. Ele está nas igrejas. E aí então, verso 13. Também interessante que quando ele fala, ele traz a analogia de candelabro com igreja, nos lembramos de Jesus, quando no Sermão do Monte ele diz que a igreja é a luz do mundo. Então é uma figura maravilhosa, lembrando que Apocalipse faz uso das figuras comuns como analogia para exortar e encorajar. E aí então João, ele volta e quer descobrir quem está falando com ele. Verso 13, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem. Irmãos, essa expressão é maravilhosa. Ela surge lá em Daniel, primeira vez que aparece a expressão Filho do Homem. É uma expressão messiânica para o Messias, ou seja, para Jesus. E essa expressão ela é tão importante que, para os irmãos terem uma ideia, Mateus, o Evangelho de Mateus registra 29 vezes a expressão Filho do Homem a Jesus. Marcos registra 13 vezes, Lucas 26 vezes, Atos 12 vezes, ou melhor, Atos 3 vezes, e João 12 vezes. O próprio João que está ali, vê o Filho do Homem, ele havia registrado 12 vezes essa expressão. Só que João, ele não está apenas fazendo um relato frio de quem é o Filho do Homem. João está escrevendo e olhando para Jesus e se lembrando dele, porque já fazia muitos anos desde a última vez que João havia visto Jesus de modo físico. Então não é um relato frio, eis que vi o Filho do Homem. Imagina João tendo a possibilidade de ver novamente Jesus. Agora não no corpo apenas físico, mas no corpo glorificado. E João agora ele passa a tentar descrever com uma qualidade mental humana, uma visão espiritual magnífica, extraordinária e incompreensível. João ele vê Jesus e faz um relato extraordinário sobre Jesus. Tente imaginar os sentimentos que envolvem João, vendo Jesus novamente, na frente dele. E aí então, nós vamos ver a aparência de Jesus, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva, lã como neve. Inclusive você que tem o cabelo branco, você está muito mais próximo do corpo glorificado, viu? Do céu que a gente vê aqui. Uma das características é o cabelo branco como a neve, né? Então você está perto de ter o corpo glorificado. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Agora já não era só trombeta, mas também muitas águas. Eu não tive a oportunidade de visitar Foz do Iguaçu, mas eu sei que alguns irmãos aqui da igreja tiveram, e dizem que uma coisa linda é que você ouve o barulho das águas a metros de distância, e aquilo começa a encher o seu coração. Imagina, gente, imagina Jesus, essa voz. Na mão direita,
ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Tenta compreender isso. João também está tentando, e está explicando na linguagem dele aquilo que ele está vendo de glorioso e maravilhoso. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Hoje, essa madrugada, teve uma chuva gostosa em Bauru, né? Mas quem já acordou no forno, aquele sol estalando. Mas João está dizendo que o rosto dele brilhava como o sol na sua mais poderosa força. Irmãos, é lindo ver aqui, porque esse relato de João, ele se parece muito com o relato de Daniel capítulo 7, quando ele fala do ancião de dias. Também é uma teofania, uma cristofania, aparição de Jesus no Antigo Testamento. E ele está tentando descrever Jesus dentro do seu vocabulário humano limitado, nas suas imagens limitadas. Mas Jesus, ele é além, acima, diferente de tudo que João tinha visto até então. E ao mesmo tempo, João sabe que é ele, porque João caminhou com ele. Mas ao mesmo tempo, ele é também muito diferente, está muito glorioso. E a reação de João no verso 17, ao vê-lo, eu caí aos seus pés como morto. Gente, que extraordinário isso que acontece. A reação de João, curiosamente, é a mesma lá em Mateus capítulo 17, verso 6, no Monte da Transfiguração. Jesus sobe para orar, está ali Pedro, Tiago, João, só faltava o barquinho, aquele discípulo amado dele. E quando Jesus se transfigura diante dos olhos dele, e aparece ali Elias e Moisés, eles também caem como mortos. Não é a primeira vez que Jesus vê João naquele estado. Inclusive, sempre quando Jesus aparece de modo glorioso, as pessoas, elas ficam desesperadas. Quando acontece a pesca maravilhosa, Pedro diz: Senhor, afasta-se de mim, pelo amor de Deus. Os profetas, quando estavam diante da glória do Senhor, vão morrer. E aqui João, mais uma vez, ele cai como morto. A reação dele é a mesma. Quando eles veem Jesus andando sobre o mar, no meio da noite, da madrugada, eles acham que Jesus é um fantasma. Porque os nossos olhos não conseguem compreender a glória, a divindade de Jesus Cristo. Tamanha maravilha que Ele é. E Jesus aqui, Ele faz algo gracioso. Porém, Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Sabe o que é o próprio Deus colocando a mão e dizendo: não tenha medo? Foi a mesma coisa que o próprio Jesus fez na transfiguração, porque estavam todos caídos. Jesus foi lá e pôs a mão e disse o que para eles? Não tenha medo. Em quantas vezes as pessoas ficaram intimidadas por Jesus e ele chegou perto dessas pessoas e disse: não tenha medo. Quando Daniel, tem muita similaridade com Apocalipse, porque eu falei, leia Daniel, depois leia Apocalipse. Ele também, quando tem uma revelação divina, ele cai como morto. E também Deus vai e põe a mão em Daniel e diz: não tenha medo. Não tenha medo. Esse é o aconselhamento doce de Jesus, diante do assombro, quando nós percebemos quem Ele é. Porque, gente, vamos combinar. Quanto mais nós conhecemos a Deus, a palavra dEle, mais nós nos perguntamos: por que Ele me chamou, alguém como eu? Porque a gente é
miserável. Nós somos pecadores, falhos, sujos. Se a gente fizer um tour pelos nossos pensamentos, nós vamos ficar, talvez em menos de um minuto, envergonhados. Quando a gente olha o mundo e o diabo, a gente fala assim, realmente, aqui eu estou em casa. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente fala, o que deu na cabeça dele para escolher alguém como eu? A gente quer se afastar. Por isso que quando a gente peca, ao invés de correr arrependido para o Senhor, geralmente a gente tenta dar um gelo em Deus. Que atitude mais irracional. E quando a gente está se afastando, Ele vem, põe a mão na gente e fala assim, não tenha medo. Não tenha medo. E é justamente isso mesmo que Ele está fazendo com Jesus, acolhendo Ele. Acolhendo. E aí então, Jesus ele começa uma autodeclaração maravilhosa. Que mostra o porquê João não deveria ter medo. Ele diz assim, João, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte do inferno. A gente não pode passar por cima desse texto e não ser contagiado e comovido por ele. Porque Apocalipse João escreveu depois de ter escrito o Evangelho, o seu Evangelho, a biografia pessoal de Jesus. E quando Jesus ele diz, eu sou o primeiro e o último, é como se ele estivesse assim, João, querido João, não foi você mesmo que escreveu isso lá no primeiro versículo do seu Evangelho? Como começa o Evangelho de João? No princípio, era o Verbo. Sou eu, João. Eu mesmo. Eu sou o primeiro, princípio e o último. João, eu estive morto. Você me viu ser crucificado, João. Mas você também me viu ressuscitar. E João, eu não morri de novo. Eu estou vivo para todo sempre, João. Eu não fiquei lá apenas naquela ressurreição. Passaram-se anos depois que você me viu ressurreto, e eu continuo e continuarei vivo para todo sempre, João. E aqui, eu não sei propositalmente, essa é uma das coisas que eu quero perguntar para Jesus se eu tiver oportunidade. Ou para João, talvez vai ser difícil chegar até Jesus lá no céu, né? Mas para João, quando ele fala aqui, e tenho as chaves da morte e do inferno. Porque quando eu leio esse texto, meus irmãos, eu não tenho como não lembrar de João capítulo 16, verso 33, quando ele diz, tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. Porque na cabeça dos discípulos naquele momento, isso deve ter despertado dúvidas grandes, porque como é que os discípulos receberam essa expressão de Jesus? Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava indo para a cruz. Talvez os discípulos ficaram intimidados e com vergonha, mas eles poderiam falar, Jesus, eu acho que você não está batendo bem do que você está falando, não. Você está falando aí que venceu o mundo para a gente ter bom ânimo, mas você não sabe, mas Judas logo vai te trair, a gente também vai vazar, e você vai para a cruz sozinho, viu? Lembra aquele povo todo que você ajudou, que você curou? Não vai ter ninguém. Inclusive entre o Senhor e Barrabás, vão escolher Barrabás. E Pedro aqui que está do nosso lado, ele vai negar 3 vezes, viu? Venceu o quê? Você está indo para a cruz, você não está indo para o trono. Vão colocar uma coroa de espinho na tua cabeça. Não tem glória, só vai ter choro, sangue, tristeza. Venceu o quê? Que bom ânimo o Senhor quer que a gente tenha. E aí então aqui, parece que Jesus está dizendo assim, João,
Lembra que eu disse? Eu venci o mundo. Pois é, João, nas minhas mãos eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Estarão comigo para todo sempre. E aí então, Jesus no verso 19, ele diz que vai fazer um tour com João. Escreva, pois, as coisas que você viu e as coisas que hão de acontecer. É um tour atemporal. Não segue uma cronologia. Tem coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. E coisas que hão de acontecer depois destas. E aí então ele encerra o verso de número 20 dizendo: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E nós encerramos a leitura expositiva desse texto. Irmãos, eu gostaria de trazer para nós nessa manhã apenas uma aplicação. Uma aplicação. E essa aplicação é justamente porque a partir desse relato de João, nós podemos tranquilamente descansar na supremacia de Cristo. Porque o nosso dia a dia é intensamente ansioso. Nós estamos quase que sempre com os nervos à flor da pele. Nós estamos inseguros, em pânico. Muitas vezes a passos largos para a depressão por conta das nossas inquietações. Mas quando nós lemos o relato de quem Jesus é, de que Ele vive para todo sempre, de que Ele tem as chaves da morte e do inferno, quando vemos João relatando sobre aspectos gloriosos de Jesus, e Jesus colocando a mão no ombro de João, assim como Ele faz conosco, dizendo: não tenha medo, sem dúvida alguma é uma palavra para que nós descansemos na supremacia de Jesus. Jesus, Ele é acima, supremo, do que tudo que possa existir. Porque, como nós às vezes queremos decisões e respostas rápidas, nós tomamos todo tipo de caminho, mas não oramos, não recorremos para Jesus. Nós inclusive recorremos ao desespero e ao turbilhão de pensamentos na tentativa de resolver os nossos BOs. Mas poucas vezes nós entramos para o lugar da oração, aquietamos o nosso coração, lemos e procuramos ver quem Jesus é, para então descansar na supremacia. A ideia é que quanto mais de Cristo a gente conhece, mais capacidade de descansar a gente tem. Quanto mais de Deus nós sabemos, mais temos capacidade de confiar nele. Eu gosto de me lembrar sempre de uma historinha que eu ouvi de um amigo meu. Antes do Daniel nascer, meu filho mais velho, eu sempre ficava admirando muito o relacionamento dos pais com seus filhos. E uma vez a gente foi numa casa, eu estava em missões ainda, eu e a Adriana, e estava tendo uma tarde assim de lazer, tinha uma piscina lá, e aí tinha uma criancinha brincando, né? Corria na borda da piscina, o pai falava: pula! A criança ia lá e pulava no pai, né? Pula, a criança titubeava, mas o pai abria os braços, a criança pulava no pai. Até que uma hora o pai saiu, e eu vi o menininho ali, a piscina não era fundo. Eu falei para o menininho, esqueci o nome, eu falei: fulaninho, vem, pula. Ele olhou, foi nada.
Eu, pula. Ele, não. Pula, não. E aí, poxa vida, né? Vou fazer o teste. Aí nasceu o Daniel. A gente foi também, teve a oportunidade de ir num parque aquático, lá em Florianópolis. Quando ele era pequenininho, estava correndo, queria aquele negócio de água. E aí eu comecei, lógico, né, brincar. Pula! Ele vinha e pulava. Aí foi um amigo meu, Dani, vem, pula. Ele, não. Porque a nossa vida é o seguinte, a gente só pula em quem a gente conhece. Por que o meu filho pulava para mim? Porque eu sou o pai dele, ele conhece, e por conhecer, confiava. Eu acho que não passava nem na cabeça do Daniel a possibilidade dele pular e eu tirar a mão e falar, tá vendo, espertão, vai aprender com a vida. Imagina, né? Ia ser denunciado para o conselho tutelar. Mas ele, acho que nem passava pela mente dele a possibilidade dele pular e eu não pegá-lo. Mas isso se dá pelo fato de conhecer, porque conhecer gera confiança. Pode ser que até esse momento, João também tivesse algumas inseguranças. E a resposta de Jesus para João é muito pontual, fazendo a sua autodeclaração. João vendo esse Jesus glorioso. Irmãos, e nós podemos ver esse Jesus glorioso através dos olhos de João. Nós podemos saber que Jesus é esse homem glorioso a partir dos relatos. Se nós olharmos o texto de Colossenses, ele nos tirou do império das trevas, falando das maravilhas da obra de Jesus, em Efésios, nós podemos descansar e precisamos descansar na supremacia de Cristo. Eu quero encerrar lendo um texto que poderia ser colocado exatamente ao final desse. Encontra-se lá em Apocalipse, capítulo de número 21. Irmão, se esse é o fim da história, nós então podemos dormir tranquilos. Podemos descansar tranquilos. Ele encerra dizendo, capítulo 21, ainda João, e vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Não o mar existe, tá, gente? O mar. Tinha que fazer isso, Omar. Né? A gente brinca muito com a Lola. Cadê a Lola? Tá aí? Não, né? Não tá, né? Ela ia dar uma olhadinha. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Gloriosa essa cena, meus irmãos. Lindo o que acontecerá. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, mais uma vez a voz forte aqui, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus estará com eles e será o seu Deus. Será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Atente-se para fiéis e verdadeiros. Não estamos envolvidos em uma mentira. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei a graça da fonte da água da vida.
lembrando também a bem-aventurança, aqueles que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados, porque serão fartos. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que tem queimado com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se não fosse Cristo, nós estaríamos todos aqui nessa lista. Todos aqui. Mas esse é o nosso fim. Nós podemos descansar tranquilamente no Senhor. E a palavra dessa manhã é um desafio para que eu e você voltemos os nossos olhos para Jesus. Possamos descansar os nossos corações na supremacia dele. Não há ninguém como Jesus. Não há outro como ele. As palavras dele são fiéis e verdadeiras. Nós temos a possibilidade de ler sobre o fim. A gente fica preocupado com o dia de amanhã, mas a gente já tem um relato do fim. E a gente pode descansar tranquilamente na supremacia de Cristo. Que Deus nos abençoe.